Alô, galera, aquele abraço! Tivemos 8 jogos nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro na quarta rodada. Flamengo e Palmeiras no topo da tabela. Nos critérios, o Flamengo é o líder. Flamengo atropelou o Juventude no Maracanã na volta do Pedro. Ele marcou 2. Flamengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-0 para o Flamengo. E o Palmeiras, hein? Grande resultado no Beira-Rio, derrotando o Inter por 1-0. O Grêmio, gente, caiu o técnico Gustavo Quinteiros, foi demitido. O Grêmio tomou 4-1 do Mirassol. Botafogo e São Paulo empataram em 2-2. O Bragantino conquistou uma grande vitória, bateu o Sport fora de casa por 1-0. E o Fluminense do Renato, hein? 3 vitórias seguidas, Renato Gaúcho comandando o Flusão. Flu 2, Corinthians 0 em São Paulo. 2 derrotas seguidas do Coringão no Brasileiro. Santos bateu em casa 2-0 Galo. E o Vitória fez o tema de casa, venceu o Fortaleza por 2-1. A partir de agora, tudo sobre estes jogos do Campeonato Brasileiro. Antes, atualizando a classificação. Flamengo líder, 10 pontos, 3 vitórias, saldo 9. Palmeiras é o segundo, 10 pontos, 3 vitórias, saldo 4. Fluminense é o terceiro, 9 pontos, 3 vitórias, saldo 2. E aí aparece na quarta posição na tabela a equipe do Ceará. 7 pontos, 2 vitórias e saldo 2. Bragantino, 7 pontos, saldo 1, é o quinto colocado. Vasco, 6 pontos, 2 vitórias, saldo negativo 1, ocupa a sexta posição, a zona de classificação para a Copa Libertadores da América da próxima temporada. O Inter, que há 2 rodadas era líder, empatou com o Fortaleza, perdeu o Palmeiras, agora é nono colocado, tem 5 pontos na tabela. Juventude 6, Mirassol, Inter, Botafogo e Fortaleza 5, Santos, Corinthians, Vitória, Cruzeiro e São Paulo 4. Aí o pessoal da zona de rebaixamento, 2 gigantes, aliás 3 gigantes, 4 gigantes, todos são gigantes aqui, ó. Grêmio, Bahia, Atlético Mineiro e Sport Recife, todos gigantes do futebol brasileiro na zona de rebaixamento. Olha aí, ó. Campeões brasileiros, todos eles. Tem uma questão importante aí. Nesta quinta-feira, ó, fechando a rodada, tem 9h30 da noite em BH, Cruzeiro e Bahia. Se o Bahia não perder o jogo, se der empate, por exemplo, o Bahia vai a 4 pontos, nenhuma vitória, saldo 0, 4 gols marcados. Aí o Bahia sai do Z4, coloca o São Paulo entre os rebaixados. O São Paulo tem 4 pontos, nenhuma vitória, saldo 0, 3 gols marcados. E se o Cruzeiro vencer o jogo, Cruzeiro de 4 pontos vai a 7, com 2 vitórias, saldo negativo 1, sobe para a sexta posição Cruzeiro. Se ganhar por 1-0, por exemplo. Então olha o salto que vai dar o Cruzeiro se ganhar, ó. 9 posições. Se ganhar o jogo, o Cruzeiro vai entrar no G6 de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores da América. Grêmio, Bahia, Atlético Mineiro e Sport, nesse momento, caindo para a Série B. Deixa eu começar com o Grêmio, cara. Que assim, ó. O Grêmio, 3 derrotas seguidas, perdeu para o Ceará, perdeu para o Flamengo, perdeu agora para o Mirassol. 4-1 para o Mirassol. O Grêmio não perdia por 4-1 desde 2023, lá em maio de 23, quando perdeu por 4-1 para o Palmeiras, em São Paulo, na capital paulista. Agora perdeu para o Mirassol. E não perdia no Brasileiro desde 3 derrotas seguidas, não perdia 3 partidas seguidas, desde o ano passado, o Grêmio. Que demitiu, portanto, o técnico Gustavo Quinteiros. E o Mirassol, hein? O Mirassol não vencia há 10 jogos, contando o Paulistão e tudo mais, e acabou ganhando o Grêmio por 4-1. Quem será o novo técnico do Grêmio? Falando do Flamengo aqui, Flamengo, uma sonora goleada, 6-0 para cima da equipe do Juventude. O Flamengo tem 3 vitórias seguidas na competição, comemorando a vitória na volta do Pedro. Palmeiras, excelente resultado para o Verdão no Beira-Rio, jogo equilibradíssimo, 1-0 para o Palmeiras. No finalzinho, nos acréscimos, o Ener Valencia perdeu aquele gol que seria o do empate contra o Palmeiras, acabou não marcando. Inter perdeu, Palmeiras venceu, o Inter foi derrotado e
o Inter do Roger perdeu a invencibilidade que durava já 17 partidas, a equipe do Internacional. E o Palmeiras agora com 3 vitórias seguidas. 2-2 entre Botafogo e São Paulo, pessoal. Questão assim, ó, para falar desse jogo aqui, é que o São Paulo principalmente, São Paulo não ganhou e não perdeu até agora no Brasileiro. São 4 empates seguidos do São Paulo. Bragantino, grande vitória fora de casa, 1-0 para cima do Sport, lá no Recife. O Sport agora com 3 derrotas seguidas e o Bragantino com 2 vitórias seguidas. Fluminense, hein? Venceu o Coringão na Neoquímica Arena por 2-0. Terceira vitória seguida do time do Renato Portaluppi, do Renato Gaúcho, e o Corinthians com 2 derrotas seguidas na competição. O Santos bateu o Galo em casa por 2-0. Primeiro tempo ainda, o Neymar saiu lesionado, com uma lesão muscular na coxa esquerda. Isso a 32 do primeiro tempo, saiu chorando. Não deve ser tão grave, porque depois do segundo tempo ele estava à beira do gramado, meio como um técnico auxiliar do Santos. Então, Peixe 2, Atlético 0. E finalmente, o Vitória batendo o Fortaleza por 2-1 lá em Salvador. Vitória, portanto, perdendo a redundância, com essa vitória, saiu do Z4, 14º colocado, tem 4 pontos na tabela. Então, a única dúvida que fica para o final da rodada é o jogo entre Cruzeiro e Bahia. Se der vitória do Cruzeiro, o Cruzeiro entra no G6. Se der empate ou vitória do Bahia, o Bahia sai do Z4, coloca o São Paulo entre os rebaixados. É o único jogo desta quinta-feira, 9h30 da noite, em BH, Cruzeiro e Bahia, fechando, portanto, esta 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo, hein? 6-0 para cima da equipe do Juventude. 21 minutos do jogo, primeiro tempo, já estava 3-0 para a equipe do Flamengo. Fui!